Ora, muito boa tarde, caro aventureiro, e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui na Gamebook Guild, a guilda sobre literatura interativa e livros-jogos onde a escolha vai ser sempre tua. E sejam bem-vindos ao segundo gameplay aqui no canal, o gameplay agora do segundo livro da Fighting Fantasy, versão ou edição da Portidora, intitulado A Masmorra Infernal, um infame Masmorra Infernal, escrito por Ian Livingstone. E já de antemão podemos ver que quem conhece os livros do Ian Livingstone sabe que eles são extremamente difíceis, na sua maioria, e têm um caminho único e uma shopping list demasiado grande. Em relação à shopping list, eu até posso dizer que este livro até está bem equilibrado. Não é preciso assim muita coisa para nós conseguirmos chegar ao fim do livro, mas é bastante desafiante. É dos livros mais desafiantes, mas também dos livros mais icónicos que ele alguma vez escreveu. Uma dungeon crawler muito bem desenhada, muito bem conseguida, com muitas coisas, muitas armadilhas, muitos personagens que nós podemos encontrar ao caminho, muitos monstros diferentes, é muito variada, está muito bem conseguida. É um livro excepcional. Mas é um livro também muito difícil. No entanto, isso não significa que não seja bastante icónico e lá está. Como eu estou aqui a fazer os gameplays dos livros-jogos da Fighting Fantasy da versão da Porta Editora, faz sentido que depois do primeiro, depois do Feiticeiro da Montanha de Fogo, eu traga aqui o número 2, a Masmorra Infernal. Eu trago aqui, ao contrário daquilo que eu fiz no gameplay anterior, eu aqui trago também a versão da Verbo da Masmorra Infernal, ambas com a mesma capa. O que não é o caso do Feiticeiro da Montanha de Fogo. A versão da Verbo, a versão da Porta Editora usa a mesma capa que há cerca de 10 anos a Babel utilizou quando tentaram reintroduzir a Fighting Fantasy aqui em Portugal. Mas há também uma razão pela qual eu tenho aqui a Masmorra Infernal da Verbo. Porque, aparentemente, e eu já li um bocadinho deste livro e não me deparei com isso, mas aparentemente existe um erro de ligação nesta edição da Masmorra Infernal. Eu tenho a impressão que na segunda edição já foi corrigido esse erro, portanto, se vocês comprarem entretanto o livro, não vão ter esse problema. Mas uma das razões pelas quais eu tenho aqui a Masmorra Infernal é mesmo pelo facto de que caso nós nos deparemos com esse erro, tenho aqui esta versão para confirmar qual é a referência correta para erros. Enquanto isso não acontece, e esperemos que não aconteça, vamos colocar aqui o livro de lado e vamos começar aqui com o gameplay da Masmorra Infernal. E para isso eu vou buscar o nosso caderno aqui para a nossa ficha de aventura que vai ser utilizada aqui neste livro-jogo. Eu já me antecipei aqui com algumas coisas para não perdermos aqui muito tempo. Ao colocar aqui o inventário e aqui preencher o inventário de ações e aqui na parte dos antídotos. Nós começamos então com uma espada, uma armadura de couro e um escudo. Ainda não passei para a parte da escolha das poções, isto porque nós ainda não fizemos a rolagem dos atributos. E para isso eu vou utilizar, obviamente, os dados, mas eu vou introduzir uma regra para evitar que as rolagens sejam demasiado baixas, como o que aconteceu no Feiticeiro da Montanha de Fogo. Vamos utilizar na mesma um dado, vamos utilizar depois dois dados para definir a nossa força, mas eu tenho aqui uma regra que é, para a perícia e sorte, uma vez que nós só rolamos um dado, caso me calhe um ou dois, eu vou rolar outra vez. Sempre que calhar um ou dois eu vou rolar porque tendo uma perícia muito baixa nós não conseguimos ir longe nesta aventura. Mesmo a perícia e uma sorte muito baixas, nós não temos grandes hipóteses nesta aventura. Mesmo com a perícia no máximo, caso nós tenhamos, mesmo assim é muito desafiante, mas em termos de combate nós temos mais possibilidades. Portanto, vamos então vamos então determinar a perícia inicial e para isso nós vamos rolar um dado e somar 6 ao resultado. Se tivermos um ou dois, rolamos outra vez. Ui, um 6! Ok. O máximo 6 mais 6 são 12, portanto a nossa perícia inicial vai ser o máximo 12. E pá, começamos bem. Ao contrário da rolagem super fraquinha que nós tivemos no, ah, na,
na- no gameplay anterior, aqui foi favorável. Vamos ver com a força. Neste caso, vamos lançar dois dados e somar 12 ao resultado. Aqui lá já foi muito alta. E não vou estabelecer esta regra da rerolagem em relação à força, porque aqui nós temos um bocadinho, temos a força um bocadinho mais elevada. Neste caso, 2 mais 2 são 4, 4 mais 12 são 16. Por isso vamos ter 16 de força inicial. E agora vamos rolar a sorte, que é exatamente a mesma coisa que a perícia. Portanto, rolamos um dado, somamos 6 e, mais uma vez, ainda bem que isto está a ser gravado, porque os dados não são, atenção, os dados não estão viciados, como podem ver, podemos rolar, os dados não estão viciados, eles vêm de qualquer forma. Portanto, ok, temos 12 de sorte. E agora, nós temos que escolher a poção. Da mesma forma como existe no Feiticeiro da Montanha de Fogo, nós temos de escolher a poção. E aqui, esta versão diz que nós temos o suficiente para duas tomas, mas se nós formos ver a versão da Verbo, a versão da Verbo diz, e sim, eu escrevi na versão da Verbo. Não devia tê-lo feito, mas eu escrevi na versão da Verbo. Eu era era muito novo, não sabia. Peço imensa desculpa. Na versão, nós temos aqui estas pessoas podem tomar, beber uma medida de poção restitui. Cada garrafa contém uma medida, ou seja, só pode ser recuperada uma vez em cada exploração. Mas este livro aqui diz que são duas, portanto, vamos ter duas. O que é que nós devemos então escolher? A poção de perícia, força ou sorte? A sorte aumenta-nos, a poção de sorte aumenta-nos até ao máximo e ainda aumenta mais um de sorte inicial. E aqui, seguindo a lógica das duas tomas, nós provavelmente nós iríamos ter uma sorte inicial de até 14, o que é absurdo, o que faz com que nós tenhamos sorte na rolagem três vezes. Isto seguindo esta lógica, partindo do princípio que nós escolhíamos a poção de sorte. Ahm, eu desta vez eu vou escolher a poção de perícia. Porque daquilo que eu me recordo, mesmo tendo uma perícia inicial alta, existem alturas em que a nossa perícia pode descer. E pode descer até níveis muito perigosos. Portanto, para hoje, eu vou usar a poção de perícia. E aqui, vou colocar aqui dois. E é tudo o que nós precisamos de saber para a aventura. Já agora, eu espero que este vídeo não esteja a travar muito. Há aqui um certo problema com o OBS. Eu tenho andado a tentar fazer algumas gravações e, de alguma forma, por alguma razão que eu não consigo perceber, porque eu não fiz nenhuma configuração desde os vídeos anteriores, aqui o OBS tem tendência agora a travar enquanto eu estou a fazer estas gravações. Portanto, eu espero muito sinceramente que isto não aconteça. Mas se acontecer, digam nos comentários. Eu vou vendo os vídeos à medida que eles forem, que eu os for depois gravando, mas muitas vezes eu vou saltando partes e pode saltar alguma parte que tenha travado. Se o vídeo travar, digam alguma coisa nos comentários e eu tento fazer alguma coisa para resolver a situação. Já tentei fazer várias coisas. Vamos ver se este vídeo não trava, mas se travar, digam alguma coisa e eu tento arranjar uma maneira de contornar esse problema. Eu vou só aqui beber um bocadinho de água, porque o contexto da aventura é longo. Vamos então iniciar aqui a nossa aventura. Apesar do nome, Fang era apenas uma pequena cidade na província norte de Chiang Mai. Situada nas margens do rio Kok, era um ponto de passagem para comerciantes e viajantes ao longo de todo o ano. Era bastante comum avistar-se diversas embarcações atracadas em Fang, barcaças, barcos a remos ou mesmo veleiros de grandes dimensões. No entanto, tudo mudou quando criaram Lorna dos espiões, misturando o rio com pessoas vindas de terras distantes.
ansiosas por testemunhar uma das mais antigas tradições e o coroar do vencedor do Torneio dos Campeões. Todos os anos, no dia 1 de maio, vários guerreiros e heróis chegam a Fang para enfrentar a maior prova das suas vidas. Dificilmente irão sobreviver, mas muitos arriscam a vida por uma grande recompensa: 10.000 moedas de ouro e a tão cobiçada liberdade. No entanto, não é uma tarefa fácil. Há alguns anos, um poderoso barão de Fang, chamado Sukhumvit, decidiu criar o desafio supremo para que todas as atenções se focassem na sua cidade. Com a ajuda dos seus habitantes, construiu um labirinto nas profundezas da montanha junto a Fang, existindo apenas uma única saída. O labirinto estava cheio de armadilhas mortais e monstros terríveis. Sukhumvit desenhou o labirinto de forma bastante minuciosa. Assim, qualquer pessoa que quisesse enfrentar o desafio teria de recorrer à sua inteligência e a toda a sua destreza. Mal viu o projeto concluído, o barão decidiu testar o fruto do seu engenho. Escolheu 10 dos seus melhores guardas e obrigou-os a marchar rumo ao labirinto. E desde então nunca mais foram vistos. A história dos malfadados guardas espalhou-se rapidamente por todas as terras, e foi então que Sukhumvit anunciou o primeiro torneio. O primeiro torneio dos campeões. O desafio, passado por mensageiros e outras fontes, era o mesmo: 10.000 moedas de ouro e a liberdade para quem conseguisse sobreviver aos ferimos do labirinto. No primeiro ano, 17 pessoas tentaram correr o caminho, tal como era conhecida a prova, e nenhuma delas regressou. À medida que os anos passavam e o torneio dos campeões continuava, eram cada vez mais os participantes e os espectadores. A cidade de Fang preparou, e os preparativos para o grande evento que decorria em maio começavam com meses de antecedência. A cidade ficava toda decorada, e eram construídas tendas e salas de banquetes com músicos, dançarinos, malabaristas, ilusionistas e tantos outros artistas por todo lado. E todos os anos eram várias as pessoas que se inscreviam, todas elas convencidas de que iam percorrer o caminho com sucesso. Na última semana de abril, a população de Fang, assim como os visitantes, juntavam-se para faustosas celebrações. Toda a gente cantava, bebia e dançava até ao amanhecer do dia 1 de maio, altura em que as multidões se aglomeravam junto aos portões do labirinto para testemunhar o Torneio dos Campeões. Após veres um cartaz pregado a uma árvore anunciando o caminho, decides tentar a tua sorte. Ao longo dos últimos anos tens vindo a sentir uma enorme curiosidade e vontade de enfrentar este desafio. Não pelas recompensas, mas pelo simples facto de que ninguém conseguiu ultrapassá-lo. Assim decides participar e fazer desta edição a única em que uma pessoa é coroada. Reúnes os teus pertences e partes rumo a Fang. Após 2 dias de caminhada junto à costa, chegas ao porto da Areia Negra, esse lugar terrível. Decides não perder tempo naquele covil de ladrões. Continuas a passagem num pequeno barco que navega para o norte, onde o rio Coque desagoa no mar. Demoras 4 dias até chegares a Fang. O torneio terá início em 3 dias e a cidade está em alvoroço. Inscreves-te junto dos oficiais e recebes um lenço violeta para atar ao braço, para que todos te reconheçam como participante. Durante 3 dias desfrutas da hospitalidade das pessoas da cidade que te tratam de forma quase divina. Ao longo das festividades quase te esqueces do verdadeiro motivo da tua vinda a Fang. Mas na noite anterior à prova, começas a pensar seriamente na grandiosidade do desafio. Espera. Mais tarde levam-te para uma casa de hóspede especial e deixam-te no teu quarto. Tem uma esplêndida cama do céu com lençóis de cetim, onde poderás descansar. No entanto, são poucas as horas que tens para fazê-lo. Pouco antes do amanhecer, acordas com o toque de uma trombeta. Estavas a sonhar com poços infernais e aranhas gigantes. Alguns minutos depois, alguém bate à porta e ouves uma voz do outro lado. O seu desafio irá começar em breve. Tem 10 minutos para se preparar e apresentar-se. Sais da cama, caminhas até junto da janela e abres as cortinas. As ruas estão repletas de pessoas, caminhando silenciosamente através da névoa matinal. Todas elas querem assistir à prova e encontrar bons pontos para observar o desempenho dos participantes. Viras-te e diriges-te para junto da mesa sobre a qual pousaste a tua espada. Pegas nela e simulas alguns golpes, imaginando que espécie de desafios irás enfrentar no torneio. Abres a porta do quarto para sair. Um homem pequeno, de olhos rasgados, saúda-te com uma vénia assim que sais. Por favor, siga-me, diz ele. O homem vira-se e começa rapidamente a caminhar em direção a uma escada no final do corredor. Saem da casa de hóspedes e ele leva-te por umas vielas estreitas. Um pouco adiante chegam a uma estrada em terra batida, com multidões animadas de cada lado.
Ao verem que usas um lenço violeta, começam a aplaudir-te e a lançar flores no teu caminho. As sombras das pessoas à tua frente tornam-se cada vez mais pequenas à medida que o sol começa a brilhar com mais intensidade, elevando-se nos céus. E mesmo no meio de uma multidão ruidosa e em êxtase, começas a sentir um profundo sentimento de solidão, ciente da aprovação que te espera. De repente sentes alguém a puxar a tua camisola. É o teu guia, acenando-te para que o sigas novamente. Um pouco mais à frente, avistas a montanha e a entrada escura para as profundezas. À medida que te aproximas, reparas em dois enormes pilares de pedra, um de cada lado da entrada do túnel. Os pilares estão decorados com intricadas esculturas, serpentes, demónios, deuses, todas elas parecendo gritar, como que a alertar aqueles que ousarem entrar. O Barão Sucumvite está à frente da entrada, para saudar os participantes do Torneio dos Campeões. Para além de ti estão mais 5 vigorosos guerreiros, cada um com um lenço violeta. Vês dois bárbaros vestidos com peles. Permanecem completamente imóveis, com as pernas esticadas e ligeiramente afastadas, e os braços estendidos para a frente, apoiados nos seus enormes machados de guerra. Vês também uma elfa, com longos cabelos dourados e olhos verdes, a ajustar o seu cinto de punhais. Outro dos participantes está coberto da cabeça aos pés com uma armadura de metal, um elmo emplumado e um escudo. O outro está envolto em roupas negras e apenas consegues ver os seus olhos, sobre falhas de tecido preto que lhe cobrem o rosto. O seu cinto pendem facas, um garrote de arame e outras armas. Os 5 participantes observam-te assim que chegas e acenam com a cabeça, antes de se virarem para saudar a multidão uma última vez. De repente, um silêncio abate-se sobre todos os presentes, assim que o barão dá um passo em frente, segurando 6 pequenas canas de bambu. Retiras uma da sua mão e reparas que está gravada com o número 5. E o torneio começa. O cavaleiro é o primeiro a entrar. Saúda a multidão mais uma vez antes de avançar pelo túnel, seguido pela elfa. Depois avança um dos bárbaros. O ninja é o quarto a entrar. Chegou a tua vez. Ergues o teu lenço violeta, inspiras o ar fresco e decides avançar, passando pelos pilares de pedra. E rumo ao desconhecido, onde irás enfrentar os perigos da masmorra infernal. Começamos então aqui a aventura. Vamos fazer vários parágrafos, que é para não. Antes de pararmos o episódio, vamos avançar só um bocadinho aqui na masmorra infernal para não tornar este episódio demasiado longo. Portanto, vamos começar aqui. Número 1. Os gritos dos espectadores começam a ficar cada vez mais longínquos assim que avanças pela caverna. Grandes cristais pendem do teto, irradiando uma luz tenue, o suficiente para te iluminar o caminho. O suficiente para te iluminar o caminho. À medida que os olhos se habituam à escuridão, começas a ver coisas a mexer por todo lado. Aranhas e escaravelhos sobem e descem pelas paredes, escondendo-se rapidamente nas fendas ao sentirem a tua presença. Ratos e outros roedores correm apressados pelo chão à tua frente. Gotas de água caem e formam pequenas poças, causando um som estranho que ecoa pelo túnel. O ar é frio e úmido. Após alguns minutos, avistas uma mesa de pedra e aproximas-te dela. Nela há 6 arcas e cada uma delas tem o teu nome gravado. Se decidires abrir a arca, avança para o 270. Caso pretendas continuar rumo a norte, avança para o 66. Aqui vamos abrir as arcas. Lá está, eu não estou a jogar isto do nada, não estou a jogar isto do zero. Obviamente que eu tenho aqui memórias, mas eu não sei o caminho correto. Eu não sei qual é o caminho certo para fazer, para chegar ao fim, mas há certas coisas que eu lembro-me que acontecem. Portanto, eu sei perfeitamente que ao abrir a caixa, ao abrir a arca, não vai acontecer nada de mal, por isso vamos abrir. Vamos para o 270. A tampa da caixa levanta-se facilmente. No interior encontras 2 moedas de ouro e um pedaço de pergaminho escrito à mão endereçado a ti. Vamos, antes de mais, anotar aqui as 2 moedas de ouro. Por isso temos aqui já 2 moedas de ouro. E vamos ler o que é que está no pergaminho. Muito bem, tiveste o bom senso de parar, refletir e usufruir deste pequeno gesto amigável. Deixo-te um conselho. Deves procurar e utilizar vários itens caso pretendas escapar da masmorra infernal. Assinado Sucumvite. Assim que terminas de ler, rasgas o pergaminho e continuas para norte ao longo do túnel. Vamos então para o 66. Após caminhares durante algum tempo, deparas-te com um cruzamento. Na parede vês uma seta pintada com tinta branca, que aponta para o oeste, e no chão vês algumas pegadas ainda frescas, feitas por quem passou por aqui antes de ti.
É difícil ter a certeza, mas parece que algumas pegadas seguiram na direção da seta, sendo que apenas um conjunto de pegadas continua para leste. Se quiseres seguir para o oeste, vira para 293. Caso optes pela direção oeste, vira para o 119. Ora, há uma seta a apontar para o oeste e, pelos vistos, a maior parte dos competidores foi por esse lado. Há só um conjunto de pegadas a ir para leste. Portanto, eu acho. Eu vou para leste. Eu vou para leste. Não vou seguir a seta. Vamos para o 119. À tua frente vês algo a obstruir a passagem, mas está demasiado escuro e não consegues perceber do que se trata. Pegadas molhadas que tens seguido continuam em direção a esse mesmo obstáculo. Queres mesmo assim continuar para leste? Ou se preferes regressar para o cruzamento e seguir para o oeste, vamos para o 293. Não. Vamos continuar para leste, vamos ver que obstáculo afinal é este. 56. Apercebes-te de que o caminho está obstruído por um objeto grande e acastanhado, parecido com uma rocha. Tocas-lhe e, para tua grande surpresa, tem uma textura macia e esponjosa. Se decidires tentar passar por cima dele, vai para o 373. Caso prefiras desferir um golpe com a tua espada, não vamos desferir golpes com a espada, vamos trepar por este objeto esponjoso. 373. Agarras-te ao obstáculo à espera que te absorva instantaneamente e com bastante dificuldade que avanças por cima dele, mas acabas por conseguir. Depois segues para leste. Ok, nada aconteceu aqui, correu tudo bem. Vamos agora para o 13. O túnel faz uma curva repentina para a esquerda e continua para norte. As pegadas que segues começam a desvanecer à medida que o chão fica mais seco. Já não ouves pingas a cair do teto e já não vês poças de água no chão. Apercebes-te de que o ar está a ficar mais abafado e começas a ficar ofegante, apesar de estares a caminhar muito devagar. Numa pequena reentrância vês algumas canas de bambu. Pegas numa e reparas que está cheia, com um líquido transparente. Tens a garganta bastante seca e estás com algumas tonturas por causa do calor sentido no túnel. Então, sendo assim, vamos beber o líquido. Não é muito aconselhável nestas situações, não é? Porque não sabemos se o líquido é água ou se é algum veneno e, hum, e isto é sempre muito tentativa e erro. Mas vamos beber o líquido, porque estamos com sede. E eu há pouco também já bebi da minha garrafa, portanto acho bem que a minha personagem também beba daqui do bambu. E pelos vistos, entre os vários mantimentos, acho que água não está incluído entre eles. Portanto, vamos beber aqui da cana de bambu. A água na cana de bambu é surpreendentemente agradável e refrescante. Acrescenta um ponto de força. Nós aqui não perdemos força, portanto não vamos acrescentar, porque, segundo as regras, não podemos ter força superior ao valor inicial, nem a força, nem nenhum dos outros atributos, portanto não vamos acrescentar aqui nada. A água também contém um ingrediente mágico que te permite suportar temperaturas muito elevadas sem sofreres nada com isso. Deites fora a cana de bambu e continuas rumo ao norte. Vamos ao 182. A temperatura continua a subir e suas cada vez mais. O calor fica cada vez mais intenso, de tal forma que começas a perder os sentidos. Caso tenhas bebido o líquido da cana de bambu, claro que bebi, vamos então para o 25, nem vale a pena ver a outra opção. Apesar de a temperatura no túnel ser mais elevada do que o normal, o líquido da cana de bambu ajuda-te a suportar melhor o calor. Avança para o 197. Vamos então aqui 197. Já estamos com mais de 20 minutos de episódio. Vamos fazer só mais este momento. Exato, passamos agora aqui por uma sala. Felizmente a temperatura começa a descer rapidamente e consegues arrefecer. À tua esquerda há uma porta fechada, tem uma placa de ferro que desliza. O que é que decides fazer? Abrir a porta, tentar deslizar a placa de ferro ou prosseguir rumo a norte? Prosseguir rumo a norte não, está fora da questão. Eu quero ver o que há do outro lado. Eu acho que vou deslizar a placa de ferro primeiro e, hum, e ver o que é que está lá dentro. A pequena placa desliza facilmente e consegues espreitar para uma sala com um poço no chão.
Na parede mais distante vês dois ganchos de ferro, um dos quais com um pedaço de corda. Se escolheres abrir a porta, saltar sobre o poço e pegar na corda, vai para o 208. Se não quiseres arriscar, continua. Não, vamos buscar a corda. A menos que haja alguma coisa no fosso, não é? No poço, neste caso, que nos faça mal. Mas vamos ver. Vamos para o 208. A porta abre-se e recuas um pouco para ganhares algum balanço. Guardas a corda na tua sacola, sacas por cima do poço, saltas por cima do poço e sais da sala seguindo para norte. Vamos só anotar então aqui a corda. E vamos para o 386 e vamos parar por aqui. Ora, ora 386. E está aqui marcado, não ficou no plano. Portanto, caros aventureiros, este foi o primeiro episódio. Espero que seja o primeiro episódio de vários, não seja o primeiro episódio de pouquinhos, aqui desta aventura pela Masmorra Infernal. Por enquanto, está a correr tudo bem. Temos um rolo de corda e temos moedas de ouro também. E conseguimos passar o primeiro obstáculo. Portanto, eu acho que aqui correu bem. Portanto, este foi o primeiro episódio da Masmorra Infernal. Espero que tenham gostado. Se gostaram, cliquem em gosto. Se não gostaram, cliquem em não gosto. Usem a caixa dos comentários para dar sugestões, opiniões, aquilo que bem entenderem. Subscrevam no canal, caso ainda não o tenham feito, não é? Juntem-se aqui à guilda, aqui à comunidade da Gamebook Guild. Cliquem no sino para receber notificações sobre novos vídeos que vão surgindo aqui no canal. E já sabem, eu espero contar com a vossa presença no próximo vídeo aqui na Gamebook Guild. Até à próxima.